In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos fazendo a missa, como se diz, a missa resumida do domingo, reduzida, né? Do domingo. Então, voltamos a estas leituras que dizíamos são tão belas, tão ricas, fazem uma composição realmente maravilhosa. A reflexão do domingo me pareceu deveras tão importante. Agora, eu vou tomar só 2 pontos, né, para seguir ainda explorando um pouco toda a riqueza dos textos. Um dos pontos é justamente da epístola, então, onde o apóstolo, assim, encantado, maravilhado, abismado, enfim, em tudo aquilo que Deus é, a Santíssima Trindade. E o mistério de Jesus Cristo nos traz. Ele diz justamente que podemos pedir e receber a plenitude de Deus. Olha, gente, um homem, a humanidade, receber Deus em plenitude, ser repleto de Deus. É isso. Puxa vida. Este é o desenho máximo de aspiração para cada homem e para toda a humanidade. Foi o que nos foi desenhado. Nada menos. Nada menos do que isto. A plenitude de possuir a plenitude de Deus. Então, é o mais elevado pensamento, o mais verdadeiro sentimento. Não há grandeza maior. Vejam, Deus é da natureza divina. Precisamos conhecer a Deus. Deus não pode dar-se senão todo. É o amor, é a natureza do amor. O amor é aquilo que se entrega totalmente, que se dá todo. Não se dá parcialmente, não reserva nada. Não faz acepção. Enfim. Então, o verdadeiro amor, que só Deus quer entregar-se totalmente. E assim Deus quer. Dentro do mistério da Santíssima Trindade. E por isso que os três partilham uma mesma essência, uma mesma substância. Os três partilham a mesma substância. Porque um se entrega totalmente ao outro, sem reserva. E dizemos e confessamos que a única coisa que realmente os diferencia é a relação de um para com o outro. E nesse sentido, o Pai é Pai e insuflador do Espírito Santo. Pai de Jesus Cristo, insuflador do Espírito Santo. E assim cada pessoa se distingue. Também, então, na relação à destra para fora, a Santíssima Trindade continua sendo Deus. Isto é amor, por amor, amor que se entrega totalmente. E por isso também a humanidade, a cada um de nós quer entregar-se totalmente. Olha, queridos, o que significa de vocação para nós. E a gente fica pedindo coisinha. A gente fica desejando.
desejando coisinhas. Né? Fica desejando até a geração presente deseja até o inferno. Deseja criar um paraíso de suas próprias mãos, com sua ciência, com sua técnica, grandes coisas que sejam. Né? E aí não conseguindo, afinal, não conseguiu. Aí está, então, essa elite, querendo destruir toda a humanidade, para que se construa com Lúcifer o paraíso que o homem sozinho não pôde construir. É isso. É isso. E dizem eles, alguém diria, e essa plenitude? E essa plenitude de Deus? E o paraíso divino? Esperamos. Deus parece não agir. É por isso que aí essa elite se sente... E aqui então, a segunda palavra que queria refletir, e a imagem que Jesus dá justamente no Evangelho, a imagem de bodas. É certo que Deus deseja realizar essas bodas com a humanidade. É certo que Jesus realizou as bodas com a Santa Igreja Católica. Agora, como diz Jesus nos Santos Evangelhos, repetimos nós ainda, não, essas bodas na sua plenitude. Agora é em promessa, é em semente, é em início. Tanto as bodas de Deus com a humanidade, quanto de Cristo com sua igreja, ainda é um germe. É um germe. E nós temos que plantar, e cultivar, e cuidar. Mas esta reflexão é belíssima. Pensar, meditar, que de fato Jesus queria ter realizado no sábado judeu, quer dizer, no último dia da criação, no dia depois da última. O homem foi criado na sexta, né? Sábado Deus descansou. Quer dizer, o desígnio divino, de fato, era que o seu paraíso não fosse jamais rompido. O homem rompeu com o paraíso. Isso aqui é a verdade. É o pecado do homem, instigado por Lúcifer, por Satanás, que desde o início, mentiroso e assassino, tirou o homem do paraíso divino. E por isso, e não aceitando a humanidade e os judeus, a quem Deus procurou em Jesus Cristo, nosso Senhor, em dia de sábado, isto é, neste El. Isto é, enquanto transcorre aqui esta vida. Jesus procurou curar o homem, esposar o homem, no sábado, neste El, enquanto ainda aqui, construir aqui, digamos assim, por assim dizer, o paraíso. E foi recusado. E crucificaram-o na sexta, no dia da criação do homem. Ali, não o reconheceram como homem, não reconheceram a Deus como homem. E o crucificaram e o mataram, cumprindo o desígnio assassínio daquele que inspirava o homem, que inspirou. Puxa vida, que coisa. E por isso, não
não aceitando o homem viver essa plenitude de Deus já neste mundo, neste el, cuja vocação desde o início está implantada no homem. Não resta a Deus outra que não o oitavo dia. Deus inventa um oitavo dia. Não existe na semana. Deus inventa um oitavo dia. Que é a ressurreição do Senhor. Que é a nossa ressurreição em Cristo. Que é o retorno de Jesus em glória e majestade. Que nós pregamos e apregoamos. Eis o oitavo dia. Onde então agora Deus conseguirá realizar o seu paraíso. E a sua doação total e a sua entrega plena ao homem e à humanidade. Esse esponsal com a humanidade, esse esponsal de Cristo com sua igreja. Deus inventou, tirou um oitavo dia. Agora sim virá o paraíso. Virá o oitavo dia e o paraíso. É preciso ter um pouquinho mais de paciência. Só um pouquinho mais de paciência. É preciso aguentar ainda um pouquinho mais da sanha assassínia de Lúcifer e dos seus sequazes. Agora já dentro da própria Santa Igreja Católica. Comandando-a. É preciso que aguentemos ainda. Mas como Deus faz as coisas tão bem e sempre mais bem feitas. O paraíso, que afinal, no oitavo dia, ele inventou de viver com a humanidade, ainda será melhor do que aquele do sábado. Ainda será melhor. Porque neste, a própria natureza, o próprio cosmos, o próprio corpo do homem e todo o ser humano participará da plenitude de Deus, do seu Espírito Santo. Assim como vemos em Cristo Jesus ressuscitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Domini, in auxilium meum respite, confundantur et reveriantur, qui querunt animam meam, ut auferant eam. Domini, in auxilium meum respite.